Deixa eu mostrar aqui o meu maior dos meus presentes aqui, que é o meu esposo, que sempre esteve comigo nos momentos mais difíceis. Aqui, ó. Oi, tudo bem? Eu tenho vontade de chorar. Oi, amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para gravar o vídeo que vocês tanto pediram no último vídeo que eu gravei falando dos meus gastos daqui da Espanha. Muita gente perguntou: Bárbara, me fala por que você perdeu a sua casa. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like aqui, porque é um vídeo que é muito pessoal, mas ainda assim eu vou contar para vocês uma história muito pessoal nossa, mas eu quero dividir com vocês, então já deixa o seu like se você gosta desse estilo de vídeo, mais vídeos assim bem, sabe, bem íntimo. Então vamos lá, pessoal. Tudo se resume, gente, em um mau assessoramento e sem ter muita experiência, né? Tanto meu marido como eu, a gente não tinha muita experiência, não tivemos muito bom assessoramento e por isso muitas coisas acabaram dando errado. Então vamos lá, o meu marido, ele comprou uma casa própria, né? Ele comprou a casa dele quando ele tinha 18 anos de idade, ele trabalhava, ele era muito jovem, mas ele decidiu comprar uma casa porque ele pensava muito no futuro, de um dia casar, ter filhos, ele queria ter uma casa. Então ele foi lá, comprou, deu uma entrada e o resto ele ia pagando, tipo um financiamento, né? Que você paga, dá a entrada e vai pagando por alguns anos. Então, era uma casa muito grande, uma casa muito linda, uma casa muito bonita. Ele estava trabalhando e conseguia pagar essa casa. Ele ficaria pagando essa casa por aproximadamente, não sei, gente, por alguns anos, mas quando ele tivesse uns 30 e poucos anos, provavelmente já teria terminado de pagar a hipoteca. Termina não, com certeza já tinha terminado. Quando eu falo hipoteca, é o pagamento da casa, tá, gente? Que aqui se chama hipoteca, eu não sei qual é o nome no Brasil, se é financiamento, financiação, não sei, tá? Mas aqui se chama hipoteca. Então, ele tava pagando uma hipoteca da casa própria dele. Quando meu marido fez 22 anos de idade, aí foi uma das maiores besteiras que ele fez na vida dele, porque muito jovem, não teve muito assessoramento, ele queria abrir uma empresa de construção, porque a Espanha tinha muitas oportunidades, então ele abriu uma empresa de construção e comprou o carro dele. E qual foi a besteira que ele fez? Ele colocou essas duas coisas, tanto o dinheiro para essa empresa nova dele de construção, quanto o dinheiro para comprar um carro novo, pediu na mesma empresa, ou seja, no mesmo banco da hipoteca. Então, o que aconteceu? Ele ficou com uma dívida maior, ele ampliou a hipoteca. Ele tinha que pagar pouquinho, mas ele acabou colocando, já estava a hipoteca da casa, ele colocou o carro e o empréstimo para abrir uma empresa. Então, aumentou muito mais, né? Aumentou o tempo, aumentou a quantidade de dinheiro que ele pagava. Então, aí foi o primeiro erro, né? Mas tudo bem, as coisas estavam indo bem, o trabalho dele estava indo bem, deu certo nessa empresa, ganhou dinheiro com essa empresa e as coisas estavam indo bem, comprou o carro, tava tudo maravilha, né? Tudo feliz da vida. Até que o tempo foi passando, eu vi, isso tudo aconteceu antes de eu vir pra cá, tá? Mas o que aconteceu, gente? A crise chegou, a empresa que ele tinha aberto deu quebra, né? Então a empresa deu quebra, já não deu certo, ele teve que deixar esse trabalho e ele começou a trabalhar em uma outra empresa. E aí foi justo quando eu cheguei, que ainda assim ele estava trabalhando, as coisas estavam indo bem. Quando eu cheguei aqui, ele estava trabalhando, a casa própria dele ele tinha colocado para alugar, então ele estava recebendo o pagamento dele do trabalho, que era muito bom, também estava recebendo o dinheiro do aluguel dessa casa. Então, com o próprio dinheiro do aluguel, já pagava a casa e ainda sobrava um pouco de dinheiro. Então, a gente estava super bem, a gente decidiu se casar, porque estava tudo mil maravilha, né? Com um carro zerinho. Tava feliz da vida, sabe? Ai, que maravilha! Mas aí, gente, o que aconteceu? A crise apertou ainda mais. Quem mora aqui na Espanha sabe, a crise apertou, muita gente perdeu casa, carro, não tinha trabalho, não tinha como continuar pagando a casa, o carro. Muita gente perdeu tudo, gente, perdeu tudo porque não encontrava um trabalho que ganhava tão bem como antes, então não conseguia manter as coisas que tinha. Tinha gente que perdeu mansão, muita gente se suicidava. Então, assim, aqui ficou uma coisa terrível. A crise aqui na Espanha foi muito terrível. Ficou muito tempo assim. A crise também afetou a gente, também afetou o trabalho do meu esposo. Assim que a gente casou, passou pouco tempo e mandaram ele embora desse trabalho. E aí, o que a gente ia fazer? Imagina, tava pagando a hipoteca da casa
E a hipoteca da casa estava um pouco mais caro, mas antes não tinha problema porque tinha dinheiro, né? Ele estava trabalhando, então tinha dinheiro para pagar. Mas agora não está mais trabalhando. A empresa que ele estava trabalhando mandou ele embora. Tudo bem que deram um dinheiro, a gente viveu bastante tempo com esse dinheiro, mas aí o dinheiro acabou, né, gente? E o que a gente vai fazer? Eu não estava ainda trabalhando com o YouTube, eu até comecei a trabalhar um tempo depois, trabalhei numa empresa muito grande daqui, uma loja que se chama Springfield, que é uma loja de roupa. A gente tava mesmo, sabe, no maior perrengue. Meu marido, graças a Deus, ele sempre foi muito trabalhador, ele sempre foi atrás, buscando trabalho, encontrava uma coisa aqui, encontrava outra ali, mas quase tudo era temporal, não era trabalho fixo. Então a gente ia, da maneira que dava, a gente ia pagando a casa, né? Porque a gente não queria perder, ele tava desde os 18 anos pagando. Ele se casou, quando a gente se casou ele tinha 27, ele já tinha passado 9 anos pagando a casa. E os nossos planos era continuar pagando a casa, né? Já tinha pagado 9 anos, imagina. Vamos continuar pagando a casa. Mas aí, sim, quando mandaram ele embora desse trabalho foi quando realmente começou o perrengue. Eu nunca contei pra ninguém, nunca vim aqui chorar aqui no YouTube. A gente passou muito perrengue, passou muita dificuldade. Graças a Deus nunca passamos fome, nunca passamos dificuldade para não ter o que comer em casa. Mas a gente tinha muita dificuldade de continuar pagando a hipoteca. A gente ficou bastante tempo assim, pagando a hipoteca, com um trabalho aqui, com outro ali, com o meu trabalho, com o trabalho dele, com o trabalhinho que eu fazia e tal, até que chegou um momento que não estávamos conseguindo mais manter a gente e a hipoteca da casa. A gente entrou em contato com o banco, sentamos com o banco ou seja, com o banco, né, com o responsável lá pela nossa hipoteca no banco. E a gente conversou e falou, olha, a gente não está conseguindo fazer frente, a gente não está conseguindo pagar esse preço, não tem como ampliar a hipoteca e baixar o valor, mesmo se a gente tiver que pagar ainda uns 20 anos mais, para terminar com 60 anos de idade, mas pagar um pouco menos, tipo 300 euros. Eles falaram que não, porque como a gente tinha feito, meu marido tinha feito ampliamento de hipoteca, não podia renegociar. O que a gente podia fazer era passar uns meses, ou um ano, acho que foi, pagando apenas os interesses. E os interesses eram uns 200 euros. Então a gente ia ficar um ano pagando só 200 euros. A gente na hora falamos, uau, que legal, ótimo, vai ser muito bom. Assim a gente tenta se reerguer e vamos só pagando os interesses do banco. O segundo erro foi aí, a gente não foi bem assessorado, a gente não sabia bem o que ia acontecer depois. Falaram assim, depois ia aumentar um pouco o preço da hipoteca, mas não ia aumentar muito. Gente, escuta só, a gente, tudo bem, ficamos super contentes, assinamos lá que ia pagar só os interesses por um ano, aí a gente ficou bem aliviado, porque só pagar 200 ou 220, não lembro quanto era, por um ano era bem menos caro. A gente passou um ano pagando só isso. Enquanto isso, meu marido, ele sempre encontrava trabalho, mas nunca um trabalho fixo, era sempre trabalho temporal, trabalho temporário, né, sempre trabalho que até alguns chegaram a ser fixo, mas ele tinha que viajar muito, então ele rejeitou esses trabalhos de viajar muito. Tinha trabalho que ele tinha que estar em Madrid um mês, então ele até chegou aí, até tava dando certo, mas ele preferiu rejeitar. Era sempre aquela, sempre acontecia alguma coisa e não acabava sendo fixo na empresa. Aí tudo bem, quando terminou os 12 meses, né, ou um ano, não sei, o tempo lá de pagar o interesse, o banco entrou em contato com a gente e falou, olha, já acabou, agora vocês voltam a pagar a hipoteca. Gente, quando falaram o preço pra gente da hipoteca, a gente quase caiu pra trás. Como nós não fomos bem assessorados, a gente não sabia que o preço da hipoteca ia ficar tão caro, ficou muito caro, mas muito caro mesmo, sabe? A gente conversou com o banco deu ainda algumas facilidades pra gente ir pagando, a gente pegava todas as facilidades do banco, mas aí chegou um momento que o banco falou, não dá mais, vai ter que pagar esse preço. Nisso a gente já teve o Lucas já tava aqui com a gente, e a gente já estava que não tinha mais como continuar pagando uma hipoteca tão alta. Por isso que eu falo que tudo foi um erro de assessoramento. Nós não fomos bem assessorados. No começo, ao fazer o ampliamento da hipoteca, aí nós tivemos o primeiro erro, sabe? Depois, quando a gente ficou esse tempo todo pagando só interesse, foi o segundo erro. Então, essas duas coisas aumentaram muito o preço da nossa hipoteca e aumentou muito o tempo para pagar. Aí a gente entrou em contato com um assessor, e o assessor também foi o terceiro
primeiro erro, porque foi um assessor muito ruim. Ele assessorou a gente que o melhor era deixar a casa e ir viver de aluguel, porque ele falou assim pra gente que... Ele explicou pra gente, olha, a casa de vocês agora ficou com valor super alto, e quando a casa do lado tá muito mais barato pagando o aluguel. Então, assim, o que eu aconselho vocês é deixar a casa... aqui na Espanha, quando você tem uma hipoteca e você deixa de pagar essa hipoteca, você tem que abandonar a casa e continuar pagando a hipoteca, porque você fica com a dívida. Pira, gente, eu acho isso uma coisa impressionante. Mas o banco não tira a dívida de vocês, você fica o resto da vida pagando por uma casa que você já nem mora lá. Então, o assessor, ele falou assim pra gente, olha, vocês deixam a casa... Eu vou fazer de tudo pro banco perdoar, né, o resto da dívida da casa, e vocês vão embora da casa, né, vão buscar uma casa de aluguel e o banco vai perdoar a dívida de vocês não vão precisar pagar mais nada. Então, eu achei isso assim, na hora, né, eles falaram que essa era a melhor solução se a gente não conseguia pagar, mas sim, gente, tinha outras soluções, mas a gente não correu atrás. Depois que a gente acabou aceitando e a gente já tinha se mudado, a gente acabou sabendo que tinha outras opções, o banco não falou pra gente, nós não fomos bem assessorados, e aí nós, sem saber o que fazer, aceitamos, dissemos que sim. O banco deu 2 semanas pra gente sair da casa. Nossa, gente, a gente passou um perrengue tão grande. Hoje por hoje, eu fico assim pensando e falando, meu Deus do céu, como que a gente aguentou essa pressão tão grande? Porque foi uma época muito complicada, sabe? Eu tinha acabado de passar por toda a gravidez do Lucas, com todos os problemas do Lucas. Imagina, gente, foi muito difícil, porque o meu marido, ele já estava pagando a casa desde os 18 anos dele. Quando aconteceu tudo isso, ele tinha já 35, 36 anos, ou seja, ele pagou mais de 15 anos a casa. 15 anos pagando uma casa. Era pra casa estar completamente paga. Agora que daqui uns 2, 3 anos que ele for cumprir, que ele for fazer 40 anos, a gente já tava com a nossa casinha totalmente paga. E isso porque ele fez o ampliamento da hipoteca. Se ele não tivesse feito isso, quando ele tivesse, sei lá, 30 anos, a casa já tava paga. Então foram assim vários errinhos, várias coisas que acabaram acontecendo por não saber mesmo, por não ter um bom assessoramento, e tudo isso se juntou e acabamos perdendo a casa. Mas a casa, ela já estava mais do que paga. O meu marido, ele acabou, no total, ele gastou mais de 100 mil euros na casa. Numa casa que no começo custava 30, 40 mil euros. Ele acabou gastando mais de 100 mil euros. Mais do que muitas casas custam aqui na Espanha. Então, assim, foi dinheiro jogado no lixo, porque a gente pagou muito caro. Ele, principalmente, né? Antes de me conhecer, pagou muito caro pela casa. E por causa dessa pressão aí do assessor, acabou acontecendo essas coisas e a gente acabou aceitando. Na hora que eles falaram que a gente tinha apenas 2 semanas para deixar a casa, eu fiquei assim arrasada. Mas, gente, eu só não fiquei pior, sabe por quê? Eu só não fiquei pior porque eu lembrei de uma oração que eu fiz quando eu passei pela gravidez do Lucas, que eu passei tanta dificuldade. Falaram que o Lucas ia vir com síndrome de Down, com síndrome de Edwards, que ia morrer assim que ele nascesse, que ele ia nascer anão, que ele ia... Falaram tanta coisa, gente, eu tava tão mal que eu lembro que eu orava muito pra Deus. Deus, por favor, a única coisa que eu quero na minha vida é que o meu filho nasça bem, que o meu filho esteja bem na minha barriga, que ele tenha saúde, sabe, gente? Ai, meu Deus, não quero chorar. Eu lembro que eu só pedia isso pra Deus, sabe? Então eu falava assim, eu só quero que o meu filho esteja bem, eu só quero que o meu filho esteja com saúde. Se for pra perder a casa, eu perco a casa, eu não quero casa, eu não quero carro, eu não quero nada, eu só quero minha família bem com saúde. Eu sei que, óbvio, não foi Deus que tirou a casa de mim, nem muito menos, ele não tem nada a ver com isso, mas depois que aconteceu essas coisas, eu pensava assim, não, eu não posso deixar me abalar por coisas que é materiais, por coisas que vem e vai embora. O mais importante é que a minha família tá bem, tá com saúde, sabe? As coisas materiais, elas vêm e vão embora. O importante é que, olha aí, meu filho tá bem. Então, eu tentava pensar muito nisso, sabe, gente? Eu acho que se isso tivesse acontecido, tudo na vida acontece, eu penso que acontece assim, por algo. Se essas coisas tivessem acontecido quando eu não tivesse o Lucas, eu ia ficar arrasada, eu ia ficar, meu Deus do céu, eu já tava com uma casa quase paga, eu já quando eu tivesse, sei lá, 50, 60 anos, eu não
não ia mais, nunca mais ter que me preocupar com pagamento de casa, com aluguel, porque eu ia ter minha casa própria, eu ia estar tranquila, eu ia estar desesperada, gente. Mas, graças a Deus, tudo isso quando aconteceu, eu estava muito forte emocionalmente e eu não deixei que nada disso me abalasse. Quando falaram que a gente tinha só 2 semanas para ir embora da casa, a gente não sabia para onde a gente ia ir, ficamos buscando aluguel como louco, fomos para uma casa que eu não gostava, ou seja, era uma casa muito boa, uma casa linda, com piscina, com tudo, uma casa, mas era 1000 vezes menor do que a casa que a gente morava. A gente tinha móveis muito lindos, a gente acabou dando, porque a gente não tinha onde a gente colocar. A gente deu mesa com cadeiras, a gente deu sofá, a gente deu cama, a gente deu tudo nosso, sabe, gente? E porque a gente não tinha, a gente tinha uma casa de mais de 110 metros quadrados e a gente foi para uma casa de 60 metros quadrados, que era um ovo, era uma casa super pequena. Então, assim, foi uma época bem complicada, mas eu sempre feliz da vida, porque eu tentava sempre pensar no positivo, pensar, não, tem coisas muito piores na vida. Eu fiquei pensando muito nessas coisas. E é assim, gente, se você também estiver passando por uma dificuldade que você vê que não tem fim na sua vida, você ora e saiba que depois da tempestade sempre vem a calmaria, sempre vem. E o que mais importa não é as coisas materiais. Não sofra por coisas materiais. A gente chegou a perder também o nosso carro. A gente tinha um carro muito bom e também por causa de problemas de financeiro, por causa tudo relacionado à crise que teve aqui, que demorou pra gente se remontar. Agora a gente tá se remontando, graças a Deus. Eu também agora tô aportando um salário aqui pra casa, porque agora, depois de 7 anos, agora eu tô conseguindo ganhar um dinheiro legal aqui no YouTube, em pouco tempo, com as resenhas, com os vídeos. Então, agora, quando eu estou podendo ajudar bastante dentro de casa também, porque eu sempre também fiquei lutando aqui no canal, lutando. Também trabalhei fora. Não vou só ficar sentada esperando que as coisas do canal dessem certo, também trabalhei fora para ajudar dentro de casa. E é isso, gente, foi dessa forma que tudo aconteceu, mas graças a Deus hoje estamos bem. Cari, deixa eu mostrar aqui o meu maior dos meus presentes aqui, que é o meu esposo, que sempre esteve comigo nos momentos mais difíceis. Aqui, ó. Oi, tudo bem? Eu tenho vontade de chorar. Porque a gente passou por tanta coisa, mas graças a Deus a gente tem o nosso presente, que é o Lucas. E graças a Deus ele foi assim o maior presente que Deus deu pra gente. E apesar de a gente ter passado tanta coisa difícil, né, amor? Verdade. Passamos muita coisa difícil, isso só uniu ainda mais a gente. E como se fala aqui um dicho, não? De que lo que não te mata te hace mais forte. É verdade, o que não mata faz mais forte, né? E cadê o Lucas? Traz o Lucas também pra dar um tchau aqui. E é isso, gente. Isso foi as coisas que aconteceram, todo esse perrengue. Mas a gente continua aí na luta. É óbvio que hoje por hoje eu tenho vontade de ter a minha casa própria, eu tenho vontade, porque eu sei que eu tô aqui nessa casa e apesar de ser uma casa que eu gosto muito, eu não posso fazer tudo que eu quero. Mas eu tô feliz porque ao menos é um lugar onde eu estou bem com a minha família. Aqui, ó, tenho aqui o nosso... Tudo bem? Olha lá, ó você ali, ó. Ó o Lucas ali. Beleza? O que você tá falando? Fala, oi pessoal, tudo bem? Não, ai, ele tá assistindo TV e não quer saber de nada. Pode ir pelo menos tchau. Tchau. Dá tchau. Beleza? Toma aí, beleza. Pronto. E tchau. Então, gente... E essas são as minhas riquezas, são por esses dois que eu continuo na luta. É óbvio, como eu falei pra vocês, eu espero um dia ter minha casa própria, se eu quiser pintar o teto de preto eu vou pintar, porque é minha casa, eu faço o que eu quiser. Eu tô numa casa que eu não posso fazer o que eu quiser, né? Tem algumas coisas que eu gostaria de melhorar, mas eu não posso porque não é minha casa, mas ainda assim eu tô contente, eu tô feliz, eu aprendi o segredo da autossuficiência, é aprender a ser feliz com o que a gente tem. Se o dia de amanhã eu tiver a oportunidade de ter uma casa própria e fazer as coisas da minha maneira,
ótimo, vou estar super feliz. Se eu não tiver, vou estar feliz igual. Enquanto eu tiver a minha família, eu estarei feliz. É isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa muito like se você gostou, porque não foi fácil contar isso pra vocês, tá? Por muito tempo eu deixei guardado, porque eu falei assim, eu não quero trazer coisas negativas, eu não quero contar de problemas, mas eu sei que vocês são pessoas reais, vocês também passam por problemas iguais aos meus, então eu quero também mostrar pra vocês que eu também passo problemas. Muita gente pensa, a vida dela é um conto de fadas. Não é conto de fadas, a gente passa perrengue, a gente passa dificuldades, mas o que importa é a gente permanecer junto e o mais importante sempre com Deus nas nossas vidas, tá bom? Deixa muito like, arrebenta nos likes, por favor, tá? Um beijo, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!